Olá, boa noite. Se hoje ter um blog de moda está na moda, em 2007 isso não era tão comum assim. Postar looks diários e dar dicas do que vestir, naquela época parecia mais um hobby que uma profissão. Porém, de lá para cá, a internet se tornou um dos melhores lugares para divulgar um produto, uma ideia e até para contar para alguém a história de um outro que já não está mais aqui. Para Francisco e Hoje Vou Assim são os blogs escritos por Cris Guerra. Cristiana Guerra, ou simplesmente Cris Guerra, é publicitária e escritora. Caçula de uma família de 5 irmãos, começou sua trajetória na internet em 2007, escrevendo o blog Para Francisco, em que guarda memórias para o filho. Logo depois, criou o primeiro blog de looks diários do Brasil, o Hoje Vou Assim. Grávida, se viu obrigada a lidar com a tristeza da morte súbita do namorado, ao mesmo tempo em que era invadida pela alegria do nascimento do filho do casal. Viva, inteira e cheia de palavras inspiradoras. Ela fez dos desabafos em um blog uma terapia para superar a dor, provando que somos, do começo ao fim, aquilo que nos acontece. Atualmente, Cris se dedica aos blogs, é colunista de comportamento em várias rádios do Brasil e assina uma coluna na revista Pais e Filhos. Viaja pelo país dando palestras sobre assuntos relacionados à moda, autoestima, comportamento e maternidade. Em 2003, lançou o livro Moda Intuitiva, que figurou na lista dos mais vendidos da revista Veja. Além disso, tem um canal no YouTube. Essa é Cris Guerra, a entrevistada do Palavra Cruzada de hoje. Cris, muito obrigada pela presença. É um prazer recebê-la aqui no Eu Palavra que Cruzada. agradeço, o prazer é todo meu. Bom, e para bater esse papo com a gente, eu vou receber outros convidados aqui. Gil Sotero, que é blogueiro de moda masculina e jornalista. Também temos aqui a Lorena Martins, que é repórter do jornal O Tempo. E também a coordenadora do site Moda Ética, Luciana Duarte. Luciana, Lorena, Gil, obrigada também pela presença de vocês, que vai me ajudar aí a conduzir esse papo, que eu não vou chamar nem de entrevista, não, vou chamar de um papo com a Cris. Cris, a gente mostrou um pouquinho da sua história ali, e ao estudar um pouquinho sobre você, te conhecer um pouquinho mais, eu queria que você começasse do começo mesmo. De onde veio a Cris? A Cris é filha de quem? Eu fiquei sabendo que você morava até num lugar, você frequentou, não morou. Seus avós moravam na Pampulha. Quero saber quem que é essa Cris blogueira que a gente conhece hoje, tão cheia de autoestima aí. De onde que ela veio? Quem é essa mulher? A Cris é filha de uma família acho que bem tradicional, mineira, né? Minha mãe é da família Werneck, é uma família que tem muita gente, todos são muito unidos. Meu pai a minha mãe nasceu aqui mesmo, e a origem da família dela é no Rio, mas uma parte da família já estava aqui. Meu pai, a origem da família dele é Diamantina, a parte paterna, né? É Guerra, que é uma família que ninguém se conhece, todo mundo pergunta que é parente, se é parente ou não, ninguém nunca sabe, então é uma família mais espalhada. Eu nasci no bairro de Lourdes, sou a 5ª filha, temporã, né? E já tinha 2 irmãos, 2 irmãs, e eles vieram em escadinha, e eu, só depois de 4 anos que eu vim. Na verdade, eles já tinham mais ou menos fechado a fábrica, né? Porque naquela época eles faziam filho para passar o tempo, né? Porque passa o tempo. E aí minha mãe quis ter mais um, não contou para ninguém, engravidou, e aí eu vim. E fui muito mimada quando eu era pequena. Eu fiquei chata, insuportável, e sofri muito. Tive uma infância muito sofrida, porque é muito difícil a gente ser mimada e depois, né, ficar uma criança chata mesmo. Então, essa história conta um pouco de quem eu sou, porque eu sou uma criança que não gostava de si mesma e que tinha vários questionamentos. Tive uma infância mais só, que também é interessante, né? Num quintal com jabuticabeira, tinha as minhas fantasias lá. E fui crescendo, mas meus irmãos sempre como se fossem de outra geração, apesar de ser 8 ou 4, né? De 8 a 4 anos mais velhos, querendo ou não, eles eram de uma geração diferente. E aí estudei no Colégio Loyola, usei tênis Bamba quando todo mundo tinha All Star, e tinha meus traumas minha mãe fazia compra pra gente, né? Comprava roupa na Mespla, na C&A, então assim, eu não podia ter roupa de marca. Aí já tinha uma história com a moda, né?
E a construção da minha autoestima, no início mesmo, quando eu tinha, sei lá, 16 anos, começou com a roupa mesmo. A roupa foi importante, porque aí eu fui trabalhar e comprei roupa de marca para mim. O bichinho do Han tá aqui comigo. E aí eu comecei a ter uma tara por calça jeans, porque eu me sentia bonita e tal. Então eu já fui consumidora compulsiva. Aí acabei indo trabalhar com publicidade, porque eu escrevia diário desde os 13 anos para dar conta das minhas dores, das minhas faltas. Eu era muito carente, muito... Queria arrumar namorado e não arrumava, porque eu era muito nova. Tinha apelido de amostra grátis na escola, porque eu era muito pequenininha. Fui a última a virar mulher mesmo, assim, no sentido de ter corpo de mulher. E custei a começar a namorar, então eu era uma criança muito complexada, né? E aí eu escrevia diário desde os 13 anos de idade e isso acabou me levando para a comunicação, para fazer publicidade, que eu adorei, trabalhei 20 anos com publicidade, e aí os acontecimentos da minha vida acabaram me trazendo até aqui e me tirando da publicidade. Hoje eu atuo mais como colunista e jornalista, né? Blogueira, colunista, jornalista e escritora, que é outro presente que a vida me deu. Esse revés da vida acabou me mostrando um outro lado, porque eu era redatora publicitária, mas eu não tinha a menor pretensão literária, não achava que eu tinha talento para isso. E, no entanto, já estão alguns livros aí, né? Já estou caminhando para ter outros e é uma coisa que eu adoro, assim. Se você me perguntar aqui o que você vai fazer até o fim da sua vida, é escrever, sem dúvida. E, inclusive, é o último, né? Moda Intuitiva? Esse é o meu segundo livro. Você trouxe pra gente, a gente vai sortear aqui ao final do programa. Então, você que está em casa aí acompanhando o Palavra Cruzada de hoje, ó, assiste até o final, que a gente vai dando dicas ao longo do programa. Aí você vai entrar lá no nosso site e vai poder participar aí de um concurso cultural para concorrer ao livro da Cris. E ele é uma preciosidade, porque ele está esgotado e eu fechei contrato com outra editora para reeditá-lo. Então, a nova edição vai ser pela editora Planeta. Então, ele é preciosidade. Você não acha ele nas livrarias, não. Tá vendo aí? Ó? Então, é mais um motivo para ficar ligadinho no Palavra Cruzada e assistir. E aí, Cris, você falou que os reveses da vida te trouxeram até aqui. Então, a gente sabe que a sua história é marcada no perfil que a gente apresentou seu ali, falando que você destaca essa questão da alegria. Se você se descreve assim? Alegre? Sim. Num determinado momento da minha vida, eu aprendi a ter humor, né? E humor é a gente aprender a rir de si mesmo, né? Eu tive um professor na faculdade, o professor Renato de Pin, que já é falecido, uma pessoa que me ensinou muita coisa. E ele falava uma coisa muito interessante, ele falava, humor e ironia são muito diferentes, né? Uma mulher rica se veste de pobre no carnaval, isso é ironia. Agora, uma mulher pobre se veste de rica, isso é humor, né? Ela está fazendo humor consigo mesmo. Então, humor é a gente saber rir de si mesmo, e eu aprendi a rir de mim mesmo. Então, eu consigo, claro que não é falar assim, pode acontecer qualquer tragédia, não é isso, né? Mas eu aprendi a lidar com as minhas tragédias, porque eu perdi minha mãe muito cedo também, minha mãe morreu com 55 anos, 7 anos depois meu pai morreu, os 2 de câncer. Então eu vivi perdas importantes. Eu tive 2 abortos no meu primeiro casamento também, foi uma coisa muito sofrida, achava que eu não podia ter filho. E aí eu vejo a minha história com um olhar um pouco mais humorado, né? Porque eu acho que a diferença entre a tragédia e a comédia é o distanciamento que você tem do fato. E eu acho que eu sou uma pessoa alegre, eu gosto de falar bobagem, eu acho que senão fica muito difícil estar aqui no mundo, né? Então, o que eu puder rir, com certeza eu vou fazer o possível para rir mesmo. Mas também choro. Eu acho que a gente só pode rir se a gente chorar direitinho, né? Ô Gil, você que agora está aí enveredando pelos blogs de moda masculina, a Cris é uma inspiração? Como é que é isso? Eu acho que com certeza a Cris é uma inspiração para todo blogueiro que trabalha com moda, o estilo. E eu até queria perguntar a ela exatamente com relação a isso, né? Você inspira muitas mulheres também, através da sua história de vida, dos seus looks. Mas como foi a construção da Cris? Você fala um pouco da sua infância, mas quando você resolveu realmente falar, olha, eu vou começar a registrar meus looks, você já tinha essa mentalidade de que aquilo ia ser para fora ou você estava fazendo um exercício com você mesmo? Bom, na verdade eu estava vivendo um luto, né? Então, quando eu comecei a escrever o Para Francisco, que foi em julho de 2007, foi muito gostoso começar a ter interação com as pessoas. Então, fazer blog se tornou uma atividade muito gostosa, que estava me preenchendo muito no momento em que eu tinha coisas para trabalhar, né? Eu tinha meu filho em casa, mas eu tinha uma tristeza para trabalhar. E aí, 1 mês e meio depois, eu tive essa ideia do nada mesmo. Eu tinha essa história com as roupas
e fui trabalhar com uma roupa que eu achei muito legal. Hoje eu acho ela ridícula, mas naquele dia eu achei ela legal. Era um vestido jeans, tinha uma legging por baixo, uma camisa, então era uma espécie de uma sobreposição e não era uma legging, era uma meia calça tipo legging que parava aqui com uma sapatilha. Hoje eu acho horrível, horrível. Mas enfim, na época eu estava achando legal. E aí eu falei, gente, vou fazer um blog de moda. Eu nem falei blog de moda, vou fazer um blog para registrar os looks que eu vou trabalhar. Eu não sei se o que me moveu foi essa coisa de olhar todo dia para o futuro, sabe? Eu acho que o blog, ele tinha esse significado para mim, de todo dia registrar, olha, estou aqui, amanhã eu vou estar aqui também. É meio que um olhar para o futuro. Então eu não pensei muito, mandei para os meus amigos, né? E os amigos já devem ter pensado em me internar, né? Porque eu falei, essa mulher é louca, né? Num blog ela ri, chora, nesse ela vai ficar rindo, e comecei a encarnar modelo e tal. Então eu acho que como eu estava vivendo uma dualidade entre, né? Assim, eu estava vivendo a alegria e a tristeza, eu acho que eu precisei colocar nos blogs a alegria e a tristeza também, para poder ficar equilibrado. Senão, eu ia ficar só chorando, com pena de mim mesma. E uma coisa que eu penso hoje, assim, eu acho que quando a gente perde alguém, na situação que eu perdi, que eu estava grávida e tal, quando eu comecei os blogs, o Fran já estava com 4 meses. Mas é uma sensação de o mundo é melhor, tipo, o mundo me esqueceu, só comigo, né? A gente tem pena de si mesmo, acontece um pouco isso. E aí eu acho que eu quis glamorizar um pouco, sabe? Pra não ficar meio que o patinho feio, porque eu já tinha sido patinho feio, tava cansada, sabe? Cisne, por favor, vão acionar o cisne, porque senão fica muito difícil. Então... Você percebe isso também nas suas seguidoras, assim, de como adquirir o estilo, ou às vezes se arrumar melhor para sair, como pode ser um ato pensado também que acaba melhorando o humor da pessoa? Sim, eu acho que isso foi uma coisa que eu percebo, por isso que eu falo muito de autoestima. Eu acho que o meu assunto principal, antes de ser moda, é autoestima. E que às vezes tem já esse clichê, assim, essa coisa meio autoestima, autoajuda, livro fácil, né? Mas na verdade é um assunto que a gente tem que tocar todo dia, né? Porque eu comecei a perceber que as leitoras contavam para mim, Cris, eu agora uso bolsa amarela, eu mudei o meu cabelo, cortei meu cabelo, meu marido está olhando para mim. Eram mudanças muito significativas na vida delas. Então eu falei, gente, isso é muito legal, né? Você também viveu essas mudanças de coisas assim, Sim. igual você falou? Odiei o primeiro look. Hoje eu comecei a me maquiar, né? Que antes eu não usava. Sem dúvida, hoje eu me acho muito mais interessante do que eu me achava na época. Mas não que eu não me achasse, eu já me achava, tá? Já estava naquela fase do se acha, como diz o Francisco, ficar se achão, né? Porque eu entrei num momento, a partir do momento que a moda entrou na minha vida, eu passei a ter mais segurança, a gostar mais de mim. Eu sempre me senti diferente, eu era aquela menina que o pessoal falava assim, nossa, ela é exótica, né? Exótica é um jeito gentil de dizer que você é feia, né? E hoje em dia, não, eu não sou exótica, eu me acho bonita, né? Então, a pessoa pode falar que eu sou feia e eu não acredito, eu brinco. Então, eu fiz as pazes comigo, mas é claro que isso é um exercício diário, né? Então, era um exercício também para mim, mas o blog para mim foi mais um exercício de largar ou melhorar o meu consumo compulsivo, porque aí eu comecei a usar as roupas mais vezes, isso foi muito importante. Pois é, você tocou num assunto que eu queria mexer com a Luciana ali um pouquinho, que é do consumo compulsivo, que a Luciana já vem também num site, com essa história também, já trazendo a moda consciente, não é isso, Luciana? Como é que você vê que interessa muito a gente hoje em dia, né? Sim, não, um prazer poder, né, te perguntar algumas coisas, porque eu lembro, quando eu conheci seu blog, foi em 2008, estudava design de produto na UENG, e alguém comentou, falou, olha, tem essa pessoa, ela posta uns looks, ela gosta de moda, e eu passei a ver. E nessa época eu vinha trabalhando com essa história da moda ética, comecei também, que é justamente ali evitar usar as roupas novas, tem toda uma abordagem. E assim, a pergunta que eu queria fazer para você, né, diante desse tempo que já passou, quase uma década, né, de blog, e mudou muito o mercado, né, mudou a forma como as pessoas lidam, inclusive com os blogs de moda, né, virou um negócio mesmo isso. Então, como é que eu observo de uma forma, mas eu quero saber o seu olhar. Claro. Como é que você vê
essa transformação que hoje as pessoas estão falando mais do consumo consciente e usar roupas que são mais antigas, que têm uma história por trás, que não são as novas, se isso tem a ver ali também com uma mudança do mercado, o momento que o Brasil está passando, né? Em que antes a gente podia viver uma cultura da ostentação e hoje já não é essa abordagem. Como é que você sente isso, né, na sua história com o blog, né? Olha, na minha história eu acho que naturalmente eu acabei indo caminhando um pouco para esse pensamento também, né? Outro dia eu estava falando de movimento slow no meu programa no YouTube, é um assunto que me interessa. Eu faço bazar com as minhas roupas porque eu ganho muita roupa, eu não consigo ter muita roupa, eu acho que eu estou também numa idade em que eu estou buscando mais simplicidade, então meu sonho é ter um armário que eu fale, nossa, aqui tudo eu uso. E a gente se apega às coisas, né? É um exercício difícil. Em relação ao consumo compulsivo, eu mesma, né? Eu acho que o blog fez muito bem para mim, porque eu passei a ter uma vontade de um vício em usar uma mesma roupa de várias formas, ao invés de um vício de comprar sempre roupas novas, né? Mas eu acho que uma parte, a crise está mexendo, sim, mas querendo ou não, o mercado de moda precisa sobreviver também. Sim. Então essa é uma grande interrogação, né? Como vai funcionar o mercado de moda dentro desse consumo mais consciente? Como fazer o mercado de moda continuar sendo rentável ou ser mais rentável? Porque a gente sabe que é uma relação quem trabalha com moda, então fica esse questionamento. Eu acho que ainda nós brasileiros, a gente tem pouca consciência disso. E acredito que também o movimento de blogs como um todo, de uma certa forma, caminhou na contramão disso, assim, caminhou para muita ostentação, muita marca internacional sendo divulgada no Brasil, que eu acho um absurdo, sabe? Então, peraí, se você é uma blogueira de moda brasileira, você vai fazer propaganda da moda internacional aqui, então eu sou uma embaixadora da moda nacional, principalmente da moda mineira, porque eu acho que a gente tem muita coisa boa e aí as pessoas falam, mas lá fora você compra muito barato. Ok. Primeiro, você não sabe a que custo isso é barato, né? Eu não sou completamente politicamente correta. De vez em quando eu compro na Zara, tá? Não me coloco aqui como a xiita de nada, porque eu não sou. Isso seria uma inverdade. Mas é um assunto que me interessa cada vez mais a gente discutir, né? E eu prefiro pagar mais caro pela moda mineira, sabendo que eu estou incentivando a moda mineira e a indústria mineira, etc. e tal. Então, eu acho que existem duas vertentes aí, pessoas que já entenderam isso e pessoas que não entenderam. Essas blogueiras que têm um número absurdo de seguidores, que normalmente são seguidores mais adolescentes e tal, ainda vai demorar a ter um filtro sobre isso, né? Sim. Mas eu acho que esse é um assunto cada vez mais necessário, porque não vai ser só a moda, né? Cada vez mais a gente vai discutir sobre isso, a crise da água. São várias coisas que a gente vai discutir. Eu acho que o mundo está se reformatando. E quem não entender isso vai ter dificuldade. Cris, o papo está interessante. Lorena, o próximo bloco a gente começa com você batendo papo com a Cris, tá? A gente vai para um breve intervalo. O Palavra Cruzada volta em instantes. Até já. E o Palavra Cruzada está de volta, hoje recebendo a blogueira Cris Guerra e participando desta conversa. Eu tenho aqui comigo o jornalista e blogueiro de moda masculina Gil Sotero, a repórter do Tempo Lorena Martins e a coordenadora do site Moda Ética Luciana Duarte. Você que está em casa e quer participar do nosso programa, então hoje a gente tem um concurso especial. Quem entrar lá no site da Rede Minas, que é o redeminas.tv, e responder a nossa pergunta lá, a pergunta é: que peça de roupa não pode faltar no seu look diário? E a resposta mais criativa vai ser escolhida e vai ganhar então o livro da Cris Guerra, que é o Moda Intuitiva, que a Cris contou pra gente, que é um livro que está virando raridade. Então corre lá, acessa o site, responda a pergunta e participe. O último bloco a gente encerrou, Cris, com a Luciana te falando da questão do consumo consciente, dessa moda que está talvez mudando. E aí a Lorena falou que tinha um comentário a fazer, tinha uma pergunta a fazer nesse sentido. O que era, Lorena? Então, Cris, lá em 2007, quando surgiu Hoje Vou Assim, igual você falou, era super despretensioso, assim, você acordava, tirava foto da sua roupa, e hoje os blogs é justamente uma plataforma de mercado, assim. Sim. Ali é muito comercial e tudo mais. Como você avalia, assim, hoje, esse trabalho das blogueiras, hoje em dia, até dos grandes nomes
né? E assim, você fala muito de moda intuitiva. Você se inspira em alguma delas ou gosta de acompanhar até para fazer né, uma análise disso tudo, dessa moda? Bom, respondendo já a sua última pergunta, eu tenho pouco tempo para acompanhar, porque realmente fica difícil com a quantidade de coisas que eu faço. Mas eu gosto de olhar, gosto de ver de vez em quando. Não acho que eu me inspiro, porque eu acho que elas são muito diferentes de mim, até em termos de idade, fisicamente. A Júlia Petit era uma blogueira que, na verdade, nem é mais blogueira, ela tem um site e eu gosto muito da maneira como ela se veste, porque eu acho que ela também tem essa coisa de ser meio exótica, meio, né, meio, não é exatamente um padrão de beleza, ela é diferente, tem uns olhos enormes e tal, e ela tem muito bom gosto. Mas a minha análise hoje em dia é que, infelizmente, esse conceito de blog, ele se perdeu um pouco, né? Porque eu acho que o mais legal do blog era exatamente ele ser super autoral e mostrar uma realidade. Então, era a moda tangível, né? Ali, como que é a moda numa pessoa real, possível, uma pessoa comum que anda na rua como eu, né? Que um dia tá bonita, outro dia tá feia, que não é um padrão de beleza. Então, essa moda, no Hoje Vou Assim, isso virava um editorial de moda da vida real, né? Hoje em dia, a coisa se profissionalizou de tal forma, e aí as blogueiras fazem sessões de fotos e tal. Nem critico, porque as fotos são lindas, mas eu acho que elas acabaram agregando muito mais como uma outra revista, né? Que está muito mais no mundo da fantasia do que no mundo da realidade. E a moda, ela se alimenta disso, ela se alimenta muito da fantasia. É necessária a fantasia para a moda, né? Os editoriais de moda sempre foram inspiradores, conceitualmente inspiradores, por trazer essa fantasia. Mas aí eu acho que as blogueiras acabam fazendo um pouco esse papel. E a impressão que dá, muitas vezes, é que elas não são de verdade, né? Porque, às vezes, você vê uma delas falando e fala, olha, nossa, ela tem essa voz, né? E eu gosto muito de lidar com as verdades. Então, eu acho que a essência mesmo do blog é vender verdade. Assim, ali eu tô vendendo a minha verdade, ela tá ali. É o que você gosta, é o que você veste. Você acha que dá para acreditar, assim, que aquilo que elas estão passando é um estilo de vida, é o que elas gostam de usar, ou você acha que eu acho que muitas vezes esse estilo de vida pode se confundir mesmo. Elas acabam levando esse estilo de vida, elas estão sempre fora, sempre numa semana de moda, né? Mas realmente fica pouco crível, até porque as marcas que elas usam são muito disparatadas, né? Eu volta e meia falo, não, essa marca não tem a ver comigo, mas elas usam da Piccadilly à Chanel. Então você fala, oi, que estilo eclético que essa pessoa tem. Ô, Cris, e outra coisa, a gente está falando muito de blog, mas também as plataformas de redes sociais, como por exemplo o Instagram. Sim. Eles têm, a moda é muito presente. E embora todo mundo acredite que a moda seja uma coisa muito efêmera, o que me passa a sensação hoje em dia é que isso é muito mais efêmero do que realmente é. Você também tem essa sensação, porque hoje vou assim, você vai com uma roupa, mas amanhã você tá com um look parecido com o Instagram, por exemplo, ela posta um look que ela tá de manhã, um que ela tá na hora do almoço, um daí a pouco que ela tá na academia, e você fala, gente, eu não consigo nem acompanhar, né? Aí ela vai lá na academia, às vezes ela só faz 100 metros, corre 100 metros para tirar uma selfie, né? Eu acho que é uma vida muito para fora, né? Então, essa coisa do efêmero acaba ficando muito, muito presente mesmo. Mas as pessoas, eu acho que tem um grupo de pessoas que busca isso, né? O público vai se dividir entre as pessoas que estão buscando uma coisa que é de verdade e outra que é essa fantasia mesmo, né? E a gente está falando de moda efêmera, e o que eu acho engraçado na sua história é justamente uma coisa que a gente tem, essa característica de ser coisa, isso é fútil, isso é aquilo. Você buscou na moda forças até. Sim, Foi uma coisa que te fez superar muita coisa, né? Eu falo de moda de um jeito muito diferente, porque a moda realmente foi importante para a minha vida. Mas é porque eu acho que a moda é tratada de uma maneira injusta. Ela é tratada de uma maneira superficial. Porque ela é muito mais importante para nós do que a gente imagina. Eu sou a prova disso, né? Assim, todo dia você se veste, você vai ficar o dia inteiro com aquela roupa vai fazer com que as pessoas olhem para você, tenham impressões sobre você, leiam você. Claro que isso tem uma importância enorme, é uma loucura falar que não tem, né? Tem uma pesquisa que saiu recentemente falando que uma pessoa vai ter uma opinião sobre você, ou pensar algo sobre você, em apenas 7 segundos. Sem falar com você, só te olhando. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte, a gente tem um grande número de blogueiras femininas, por exemplo, né? E muitas seguidoras, mas pelo menos eu não percebo isso traduzido nas ruas. Você também recebe essa relação? Como que está muito distante realmente a moda das blogueiras para a realidade da brasileira nas ruas,
Ou tá faltando a sintonia? Sim, eu acho que está faltando sintonia. E aí, sinceramente, eu acho que essas blogueiras, elas não trazem estilo. A maioria não traz. E o brasileiro tem um né? pouco essa coisa de não ligar muito pra roupa, né? Não Até ligar. criticar quem liga. Porque o brasileiro sempre foi muito educado para tirar a roupa, né? Essa coisa do... Não é? Essa coisa do... bundas, né? Copacabana. E eu acho que o problema está na palavra estilo mesmo. As pessoas querem comprar estilos prontos. E aí elas vão comprar referências diárias e não uma construção de estilo, que é uma coisa que esse livro tenta ajudar as pessoas no sentido de não dizer faça isso, mas dizer... conecte-se com você, né? Tem uma coisa também ligada a conforto, porque eu ouço muitas pessoas falarem, você está muito arrumado, aí você é desconfortável. Não sei se desconfortável, você está com a camisa regata, mostrando os pelos, né? Então, assim, tem uma coisa também na nossa cultura relacionada à moda, e é desconfortável. Sim. Acho que sim. Mas se a gente pensar na moda feminina, muitas vezes a moda feminina é desconfortável. E eu acho que a maioria dessas blogueiras muito que nos parecem artificiais, elas estão sempre em cima de saltos que elas não poderiam andar 10 metros na calçada. Elas quebrariam a perna. Então, não é assim. Às vezes a gente tem essa impressão de ser desconfortável porque as pessoas associam moda a coisas desconfortáveis. Eu estava te mostrando a minha mochila. Que ela não é ela é bonita, mas ela não é uma coisa, tá na moda, ela é quase atemporal. E ela é feita para pessoas que andam mais nas ruas, andam a pé. Eu acho que está mudando, esses conceitos estão mudando, mas se o brasileiro ainda não tem nem a cultura de moda, né? A gente tem uma informação de que são as novelas que fazem, a principal fonte de informação de moda do brasileiro vem das novelas, né? Então, agora provavelmente pode vir de blogueiro também, de blogueiras também. Mas a gente está muito atrasado, né? Como está atrasado em vários aspectos, na moda também. Então, acho que realmente até isso virar estilo vai demorar. Mas a gente tem que persistir, né? Acho que a gente acaba sendo exemplo. Normal, mas assim, se vestir do jeito que você acredita que deve se vestir, é um exemplo interessante. Andar na rua dessa forma, é uma forma de estimular o outro a se vestir bacana também, né? A se libertar desses padrões pré-estabelecidos também, né? Pois é, Cris, eu percebo também, não sei se a Luciana concorda comigo, que tem um movimento também do contra-moda, né? Daqueles assim, eu sou contra a moda, não quero a moda. Quer dizer, vendo a moda talvez até como uma coisa negativa. Sim. Né? Você percebe isso também, Luciana? Percebo, né? Assim, não diria que falar moda é negativa é muito forte, né? Mas realmente sim, as pessoas têm um certo desdém, né? E até, por exemplo, eu vivo num ambiente intelectual, né? Então tem uma coisa assim, se é cult, você não pode gostar de moda, né? Então assim, eu queria só fazer um parêntese, só num gancho que ele deu, que eu fui lá, eu tinha ido num congresso de engenharia lá em Uberlândia. E lá em Uberlândia tem uma blogueira muito famosa, não sei se pode falar o nome, né? Sim, a Tássia Naves, todo mundo sabe. E esse foi um dos posts mais acessados lá no Moda Ética, que eu fui lá e eu perguntei para as pessoas na rua, ninguém sabia quem era essa pessoa. Então, assim... Ninguém sabia quem era ela. Não sabia quem era. Um e outro tinha ouvido falar. Mas no Japão todo mundo conhece. No Japão, né? Então, assim, com certeza. Porque ela nunca tá lá mesmo, é natural, gente. Ela tá sempre... Aí isso me fez cair a ficha. Falei, não, esse negócio é uma bolha, né? É uma bolha em que tá vivendo ali uma meia dúzia, alguns milhares. É muito no Instagram. virtual, né? É muito virtual. É muito virtual. Não é um fenômeno da realidade, do cotidiano das pessoas. Então isso deu ali um outro pensamento crítico, né? A respeito dessa postura das blogueiras. E sobre a moda, né? Ser taxada, né? De eu não gosto e eu sou muito melhor porque eu não gosto, né? Acho que é uma bobagem da preconceito, cabeça, é um estereótipo, né? É um estereótipo, é uma bobagem até dos meus colegas, assim, né? Não faz muito sentido. Mas, assim, como que você tem, minha pergunta dentro disso, né? Porque você tem muita coragem de se expor, de falar a sua história, né? Sim. E as pessoas são mais fechadas, né? Sim. São mais reservadas, né? Então, como é que você lida com essas críticas que tem, que inclusive lá no seu blog tem, olha, as pessoas que fazem isso são pessoas legais, se divertem, tudo, né? Tipo, né? Se você não cai fora, né? Não é essa vibe. Como é que você lida com isso? Porque com certeza tem muitas pessoas que vão né, te criticar por várias
por várias questões, que não gosta de moda, e existe muito esse movimento dos haters, né? Eles vão odiar qualquer coisa, se vão estar sem razão, eles vão continuar odiando, né? Como é que é se expor tanto, Como né? é que é se expor? Isso foi um aprendizado para mim muito forte, assim. No começo era muito difícil, aí eu ia aprendendo a responder com gentileza, né? Eu gosto muito de uma frase da Dona Beija, numa cena daquela história da Dona Beija, que ela recebe uma caixa com estrume dentro, com uma caixa com um laço e tal. E aí ela devolve para a pessoa que mandou, ela devolve flores. E ela coloca, cada um dá o que tem. E eu acho isso tão, assim, é uma coisa que eu quero ensinar para o meu filho. É lindo isso, é uma filosofia de vida. Então é um treinamento para Buda, né? Um treinamento zen, a maneira de responder. Eu já respondi sempre tentando ser inteligente na resposta, tentando dar tapa de luva às vezes, porque a gente também tem vaidade nessas horas. Já fiquei brava, mas eu sempre tentei pensar melhor na hora de responder. E agora, de um tempo para cá, eu aprendi que às vezes o ideal é não responder. Né? Porque a pessoa, às vezes, ela critica porque ela quer que você seja o holofote para ela quer aproveitar a sua popularidade para aparecer, ela é carente, enfim. Mas eu acho que vem críticas interessantes também, né? Então, é um exercício constante desse contato, de aprendizado mesmo, de você entender que você é um ser humano, você está no meio de outras pessoas, mas vamos combinar que o patrulhamento hoje em dia está chato demais, né? Ao mesmo tempo que a gente está num mundo moderno, em que cada um supostamente teria o direito de falar o que pensa, né? As redes sociais seriam para isso também, para ter uma liberdade maior. Parece que a gente está voltando à Idade Média, que não se pode pensar diferente, né? E a gente vai continuar tendo alguns preconceitos, às vezes a gente vai falar coisas que não são politicamente corretas, porque nós somos seres humanos. Não adianta a gente falar uma coisa nas redes sociais, chegar na mesa do bar, falar um tanto de bobagem. Tem que ser um pouco mais livre, né? Eu acho que a gente talvez vá chegar num meio termo. Mas é um aprendizado interessante. Ninguém nunca vai aprender, não. É constante, é uma faculdade que a gente não se forma, né? É a essência nossa, né? Acho que é o que faz a gente como humano. Cris. Lorena. Então, dentro disso tudo, da moda, tem o seu filho, Francisco, que nasceu no meio disso tudo, né? O que você quer passar para ele, assim, tanto quanto mãe e também em relação à moda, assim, a moda intuitiva dentro do que você faz, assim? Bom, o Fran, ele convive com tudo isso e ele tem uma forma muito interessante de lidar, porque quando ele fotografa, ele mostra que ele meio que encarnou ele acha que esse universo, parece que esse universo já é muito familiar para ele, então ele posa de modelo, já fez um catálogo de moda e tal. Eu acho que ele lida com isso com muita naturalidade. E eu até brinco, que falo, Fran, que legal se você for modelo, porque eu penso que ele pode viajar o mundo dessa forma, se ele for modelo e tudo mais, né? E pode adquirir conhecimentos que podem ser úteis para ele no futuro. Como um modelo mais, né? Ser modelo mais como um caminho. O que eu quero passar para ele da moda, eu acho que ele é que me ensina. Né? Ele tem muitas roupas e ele usa só as mais rasgadas, é muito engraçado. As piores. Ficou puta da vida, ficou com ódio. Mas eu acho que eu quero passar um mundo menos, né, um hábito menos consumista para ele, e é um desafio para mim. Porque cada vez eu consumo menos, sem dúvida, mas ainda sou uma pessoa consumista porque eu tive uma educação, eu vivi, né, nasci num meio consumista. Então eu tento mostrar para ele, e eu acho que as crianças hoje em dia são muito consumistas, né? Tem brinquedos, né? Aquele Pokémon, aquelas cartinhas do Pokémon, você tem que estar sempre comprando. Francisco, você não vai brincar com essas cartas? Você quer comprar mais, pelo amor de Deus? Então é muito difícil. Mas eu acho que ele ensina muito também e a gente tenta trocar nesse sentido. Ô, Cris, e como é que ele lida com a vida dele, de alguma forma, exposta no Para Francisco? Ele também lida bem com isso? Ele é uma mistura, ele gosta. De vez em quando ele fala, odeio ser famoso, mas é pura mentira. Ele gosta. Mas é claro que tem as coisas ruins, então cada vez mais eu tenho que dar a ele o direito de escolher, porque ele é um menino de 8 anos que tem que escolher se reservar de vez em quando. Por exemplo, fui dar uma palestra no seminário de mães aqui em Belo Horizonte. Aí eu falei, Fran, não tem com quem deixar você, mas eu posso deixar você com a vovó ou você vai na palestra comigo. Mas eu vou te chamar no final da palestra, que eu acho legal as pessoas te conhecerem, e você vai ser aplaudido. Não sei se você vai gostar, porque ele às vezes não gosta que eu aplauda ele quando ele lê alguma coisa e tal.
Aí ele falou assim, eu andei pensando, eu quero ir sim, eu quero ser aplaudido. Ai, que bonitinho. Que honestidade, né? Que legal se a gente pudesse ser honesto. Não, quero ser aplaudido. Ok, atendi o pedido dele, foi lindo e tal. Logo que acabou a palestra, ele sentou no sofá e continuou jogando iPad, como se nada tivesse acontecendo. Ele é um menino muito engraçado. Ele é muito interessante. E eu vi um post seu recente, onde você compara uma foto dele com a do pai dele. Para ele, isso também serve porque, pelo que eu li sobre você, a ideia era aquilo que eu falei no início, era deixar uma forma de contar sobre alguém, para alguém, Sim. de alguém que não está mais aqui. Sim, Isso funciona? Ele não lê. Mas, porque ele também, a gente fala muito do Gui para ele e tal. Eu acho que ele vai ler quando for adulto. Eu já tentei abrir o livro para ele, mas a linguagem ainda é muito sofisticada para um menino de 8 anos, né? Mas ele adora parecer com o pai. Aí as pessoas falam assim, nossa, você é a cara da sua mãe. E ele não gosta. Ele gosta de parecer com o pai. Muita ingratidão, né? Mas ele fica todo orgulhoso, assim. É uma forma dele ter o pai, né? Porque existe uma frustração muito grande. Quem é esse pai que nunca apareceu, né? Deve ser muito confuso ali, né? Tem que ter uma ajuda ali de terapia, que com certeza tem, onde ele bota os fantasmas dele. Mas eu acho que o livro, ele vai ter que se manifestar, o livro, o blog vai ter que se manifestar para ler. Fica todo mundo perguntando isso e ele tá nem aí. Bom, então a gente vai fazer mais um breve intervalo, Cris. E lembrando que quem quiser ir concorrer ao livro da Cris Guerra, o Moda Intuitiva, pode entrar lá no site redminas.tv, /palavra cruzada, e participar aí do nosso concurso cultural, respondendo a pergunta que look, que peça não pode faltar no seu look. O Palavra Cruzada, então, vai para mais um breve intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o Palavra Cruzada, que hoje recebe a blogueira Cris Guerra, o jornalista e blogueiro de moda masculina Gil Sotero, a coordenadora do site Moda Ética e a jornalista do Tempo, Lorena Martins, Luciana Duarte e Lorena Martins. Bom, o último bloco a gente estava falando um pouquinho da relação do Francisco com o sucesso, a fama, né? Dele e a sua. E como é que foi, Cris, lidar com isso tudo? Depois você construiu um outro relacionamento e ainda tem toda essa história. Eu construí, mas já deu errado, já deu outro relacionamento, já tem outro, deu errado, então, agora eu tô sozinha. A vida é assim. O que eu achei interessante da sua história foi justamente essa, é que as coisas vão acontecendo e você lida com muita naturalidade, como acontecem mesmo. Tudo na vida você vê assim? Eu tive que aprender, né? Claro que eu tenho meus dramas, meus questionamentos, minhas faltas, mas eu acho que a vida é natural, né? Que aconteçam coisas na vida. Na vida de algumas pessoas acontecem mais coisas, na vida de outras nem tanto, né? Quando eu vim ao mundo, eu pedi com muita emoção, devo ter pedido, né? Perguntaram, você quer com emoção? Quero com muita! Né? E eu já tive 2 outros casamentos depois do Francisco. Um deles o Didi, ele se tornou uma espécie de pai para o Francisco chama de pai. Foi o único namorado meu que ele não tinha ciúme e com 10 dias de namoro ele falou, meu pai morreu, você vai ser meu novo pai. Eu falei, meu Deus, meu filho está pedindo meu namorado em casamento. Mas é legal e eu sou muito transparente. Não adianta, não adianta nem eu tentar. A pessoa vai perguntar para mim e eu conto minha vida toda em 5 minutos. Eu não sei mentir. Então, de uma certa forma, isso acaba ficando um pouco exposto também, né? Mas eu tento lidar com muita naturalidade e, inclusive, às vezes sou alvo de críticas, né? Tipo, mas você deixou que seu filho chamasse outra pessoa de pai? Aconteceu, né? E que bom para ele, que ele conseguiu fazer essa substituição, para ele foi importante, né? Acho que ele não teve um substituto. Recentemente eu descobri que às vezes existia uma angústia muito grande de eu achar um novo pai para o Francisco, mas a minha mãe tem história igualzinha do Francisco, ela também morreu antes do pai nascer. E ela não teve um outro pai, né? E foi uma pessoa ótima, então a gente pode não ter um pai vivo e ter um pai apenas, né, no papel dele como pai que foi, que te gerou e tal. Cada um com a sua história. Mas eu tento fazer isso de uma maneira natural e até para o Francisco. Filho, olha, houve uma separação, não deu certo, né? A vida tem que ser um pouco mais natural, né? Cris, você lida melhor com as perdas hoje? Porque eu lendo um pouquinho da sua história, você fala lá que quando você engravidou do Francisco, você tinha muito medo de perder, da perda, e se questionava, nossa, será que eu vou perder? Tinha medo da morte, porque você tinha a história dos seus pais. Sim. Você lida melhor com isso hoje? Como é que é?
Eu não sei, eu acho que... Ou tem jeito de lidar melhor com isso também? Eu não sei. Eu acho que não é lidar melhor no sentido de não temer. É entender que quando a gente teme, a gente não pode fazer nada. Então, não fazer que esse medo nos paralise, né? É claro que eu morro de medo de perdas. Acho até que mais, talvez até mais do que uma pessoa que não tenha passado por outras perdas. Mas uma coisa eu entendo. Não vai dar para eu fazer nada em relação a isso, né? As coisas da vida, isso foi um ensinamento muito forte que eu tive com a chegada do Francisco e com a ida do Gui. Eu morri de medo do Gui morrer e ele morreu. Então, o que fazer com isso? Eu entendi uma coisa, eu não controlo a vida. Então, eu acho que eu sou uma mãe muito mais tranquila hoje, muito mais desprendida, desapegada, no sentido de deixar o Francisco seguir os caminhos dele, vai para o sítio do avô em Tiradentes, fica um mês, ele fala, vovô, eu quero ficar 34 dias, e fica a mãe aqui quase morrendo de saudade e tal. Mas é importante entender que filhos são empréstimos mesmo, né? Filhos não são nossos, eles vêm, a gente encaminha e a vida é deles, né? E outra coisa também que eu penso muito o Francisco não é meu marido, né? Porque eu acho que muitas mães viúvas acabam fazendo do filho uma espécie de marido. Então, ele está numa fase de me regular muito. Mamãe, que hora você volta? Eu não deixo. Não deixo mesmo, assim. Eu quero ser livre para namorar, para fazer outras coisas, porque um dia ele vai embora. Um dia ele vai se casar ou vai morar sozinho. Naturalmente, ele vai ter a vida dele. Então, isso para mim vira lei, assim. Tem que estar sempre presente essa perspectiva. Né? Mas não é que eu não tenha medo, não. Eu sou normal, assim. Só alguns aprendizados me ajudam a lidar melhor com isso. Ô Cris, e embora você tenha ficado nacionalmente conhecida e tudo, você nunca quis sair daqui de BH. Por quê? Porque eu acho que... eu gosto muito de São Paulo também. É uma cidade que eu moraria perfeitamente. Mas eu acho que dá para fazer as coisas que eu faço atualmente daqui, né? Então... É claro que se existir alguma coisa que me leve a São Paulo, que exija alguma oportunidade de trabalho, que exija que eu vá para São Paulo, vai também me permitir que eu continue fazendo as coisas que eu faço aqui hoje, né? Eu acho que a minha profissão hoje em dia, e acho que o nosso tempo permite profissões que você esteja em qualquer lugar. Acho que a minha profissão acaba sendo isso, até porque eu viajo muito, né? Eu viajo pelo Brasil, estou até querendo fazer um mapa do Brasil e colocar pontinhos, assim, porque é muito legal viajar para dar palestra e tal. Mas eu acho muito legal enaltecer Belo Horizonte, enaltecer Minas Gerais. Eu fico impressionada com a quantidade de talento que a gente tem. Acho que a gente tem que ter mais autoestima e a gente está conseguindo mudar isso e entender a quantidade de coisas boas que a gente produz, né? A gente é foda. É isso, Ju. Você, por exemplo, seguiu um caminho que muitas mulheres não seguem. Por exemplo, tem filhos, larga a aparência, vai se dedicar totalmente aos filhos. Como é que foi isso para você? Você teve uma série de mudanças na sua vida, mas você continuou sendo Cris Guerra, exalando o estilo, né? Bom, foi super importante para mim, até para eu não entristecer. Esse é um dos pontos, assim. No dia que o Gui morreu, no dia seguinte, quando eu fui pro enterro do Gui, eu coloquei um vestido preto, tomara que caia, eu estava grávida, eu coloquei uns óculos, eu coloquei uma sapatilha de oncinha, não, de zebrinha. Eu pensei, é desse jeito que ele gostaria de me ver. Então, eu acho que essa é a lição principal que eu tenho para passar adiante, assim, é muito legal você se cuidar. Então, quando o Francisco tinha acabado de nascer, é claro que tem dia que eu estou super avacalhada até hoje, né, mas é muito legal a idade nessa hora, né, o cuidar de si, faz muito bem pra gente e pra quem está à nossa volta. Então, eu acho que é um aprendizado mesmo, que pode dizer para as mães, você não precisa se descuidar. Eu acho que um filho feliz, ele precisa principalmente de uma mãe, para um filho ser feliz, ele precisa de uma mãe feliz também. Né? Então, isso foi fundamental, acho que é um aprendizado. Sim. Essa coisa da Amélia, que era mulher de verdade, que não tinha a menor vaidade, fica bonito só no samba. Como você escolhe seus looks do dia? Você pensa na noite anterior, você acorda e não, vou vestir essa peça aqui, construo as outras? É sempre, na maior parte das vezes é no próprio dia mesmo. Às vezes tem uma peça que eu estou muito afim de usar, pode ser por ela que eu vou começar. Às vezes é um estado de espírito mesmo, assim, sempre considero meu estado de espírito. Ah, não, hoje eu tenho que respeitar isso. Às vezes eu tô triste, vou pôr uma coisa colorida. Às vezes eu tô triste, vou pôr uma coisa escura, né? Tem que ter a ver comigo, tem que ter a ver com esse mood aí, né? Eu odeio usar termos em inglês, mas tem uns que é só em inglês, né?
Mas é uma combinação de coisas que eu acabo fazendo na hora. Eu nunca consigo escolher no dia anterior. Às vezes até acontece de eu tentar escolher e na hora H raramente dá certo. E assim. demora, Cris, essa construção do look? Porque eu vejo muitas mulheres falando assim, nossa, mas demora demais, tem que escolher roupa. E tal. Normalmente não, mas tem dia que a gente tá mal, né? Tem dia que a gente tá meio mal-humorada e não consegue... Parece que a gente não consegue ter opinião, né? ou tá se sentindo feio. Se a Cris Guerra tem ufa. Mas é por isso que eu gostaria de ter um armário mais sucinto, que aí não dá tanta dúvida, né? Assim, coisas que você sabe que já vai dar para usar, assim, e peças que são coringa, que você vai usar sempre. Mas é difícil, é difícil. Bom, então acho que esse é um bom gancho, né, para poder te perguntar. Que peças que você acha assim, que são indispensáveis, né? Que, poxa, já que você vai ter um guarda-roupa enxuto, isso aqui você não pode deixar de ter, né? E como é que você vê também, por exemplo, a brasileira é uma das mulheres mais vaidosas do mundo, né? Como é que você entende essa vaidade, né? A gente é uma das pessoas que mais compra batom, né? Isso é incrível. Como é que você entende essa vaidade entrando nesse cenário de consumo mais reduzido, né? Mais pensado? Como é que seria essa abordagem da autoestima, dessa beleza da mulher? Como que a gente pensa isso? Eu acho que a mulher deve cada vez mais, respondendo essa última pergunta, eleger alguns produtos que realmente fazem diferença para ela, porque nesse mundo dos cosméticos acontece muito assim, nossa, eu vou experimentar, nossa, eu vou comprar isso. No final você está com uma, né, no seu banheiro tá aquela quantidade de coisa. Eu ganho muita coisa, eu compro pouca, realmente, porque... o mundo dos cosméticos adora as blogueiras, então uma das melhores coisas é não ter que comprar essas coisas muitas vezes, né? Mas você percebe que se você for usar tudo, você não está nem fazendo um tratamento na sua pele, nem usando direito. Então, volta e meia eu faço uma reciclagem e acho que dá para... menos é mais também nessa área da beleza, né? E quanto às peças clássicas, eu até brinco no meu livro que eu acho que as peças que todo mundo deveria ter, que são os clássicos de cada um, né? Eu brinco no meu livro que isso é uma escolha muito pessoal. Mas eu cada vez mais escolho peças que são clássicas, né? Coisas que são tipo um tênis de um determinado jeito, ou um tênis sem muita novidade, uma sapatilha, um escarpão, uma camisa branca, um vestido acinturado. Então, na verdade, a gente acaba indo para os clássicos mesmo. Eu acabei de fazer um trabalho para a Localiza, que eu fiz o guia de estilo da empresa para os funcionários que não usam uniforme. E eu falei muito sobre isso, assim, os clássicos são aqueles que vão ficar no nosso armário sempre. A ideia é, como inovar? É aprender a fazer combinações que são interessantes, de cores, de formatos e tal. Mas eu sou super das peças clássicas. Cris, a gente está falando muito de blog e tudo mais, só que você tem um canal no YouTube já. Eu percebo que muitas outras blogueiras também estão, né, migrando para televisão ou web TV. Né? Exatamente. E eu queria que você me falasse um pouco dessa sua vontade de ir para o YouTube. E pensando nisso também, o Para Francisco vai virar um filme, né? Eu queria que você adiantasse alguma coisa. Bom, sobre o Para Francisco, a gente está em fase de captação de verba. A ideia é, se tudo der certo, começar a filmar no ano que vem. Já existe a Débora Falabella confirmada para o meu papel, que eu brinco que ela é a minha versão mais bem acabada. E você super concorda, assim, achou que ela seria ótima? Gostei, achei muito. Ela é uma fofa e é muito boa atriz, né? E no papel do Gui vai ser o Paulinho Vilhena, isso é uma novidade também. Mas é só isso que eu sei. Fica correndo lá, a gente louco para saber, mas espero que daqui a pouco a gente já tenha mais novidades. Você volta para contar. Claro, com certeza, vai ser um prazer. E sobre o YouTube, na verdade, é uma coisa muito louca. Eu achava que eu não ia ter jeito para fazer e eu já tinha feito alguns ensaios, assim, mas eu realmente não tenho aquele talento para ser aquela apresentadora, né, totalmente de ler um teleprompter, de fazer a coisa. Eu não tenho talento para isso, porque eu sou espontânea demais. E o que é ótimo, né? É muito legal. Aí eu acho que eu encontrei o Ramon, que é o diretor do meu programa, que é um cara que é meu amigo há muito tempo e que sabe captar muito a minha essência e me deixa muito livre para fazer do jeito que a gente acha melhor. E é muito rápido, muito fácil, é feito sem dor, né? Então, esse eu penso que é um formato que para mim funciona muito, que é levar a Cris, texto, movimento, roupa, né? Unir tudo numa coisa só, né? Que é unir imagem e voz, né?
Então é muito gostoso. Acho que eu faço de um jeito diferente da maioria das blogueiras, porque eu acho que elas estão muito focadas em moda e eu acho que o comportamento como um todo me agrada e cada vez mais eu acho que é importante trazer humor. Então tem que ser uma coisa divertida. Ou às vezes uma coisa emocionante, claro. Cabe também falar sobre coisas mais sérias que são emocionantes, mas eu acho que tem que ser divertido. Então eu ponho minha veia humorística ali Tira bem de solta, letra, né? Ô, É uma Cris, delícia. mais do que uma blogueira de moda, você se definiria como uma blogueira de comportamento, então? Sim, eu acho que eu sou uma... no final das contas, se a pessoa perguntar a minha profissão, hoje em dia é tão difícil, né? Porque eu sou cronista também, eu sou colunista de rádio sobre comportamento, eu tenho blog, sou palestrante. Eu acho que, na verdade, eu sou uma comunicadora, né? E uma comunicadora que fala principalmente sobre comportamento, que até literariamente a crônica do dia a dia me interessa muito. Você falou de crônica do dia a dia, você falando aqui, eu me lembrei de quando você estava escrevendo na Veja BH. Você por muito tempo escreveu na Veja BH. E uma das crônicas suas, uma das que você escreveu, que eu mais me emocionei, foi uma que você escreveu da história sua com seu pai. Aquela bonita, Aquela foi né? muito emocionante. Eu achei muito interessante a história, a sua relação com seu pai. E aí a ilustração era muito bonita, tinha um quarto, né? Onde a filha estava no quarto e o pai entrava. Então, assim, aquilo tudo mexeu muito comigo. E eu achei muito bonita a sua história. E eu li as suas crônicas e eu sentia que você contava muito do seu cotidiano. Sim. Que é o que você sempre fez. É o que você gosta de fazer. Na verdade, o meu olhar é muito ainda para o meu mundo, né? Eu acho que eu me interesso por esse mundo eu falo de mim com mais propriedade, eu me conheço muito, então eu acho que eu tenho muito a dizer sobre a minha forma de estar no mundo, meu ponto de vista sobre coisas pequenas, aparentemente sem importância, e muito sobre a minha família, as relações familiares, porque na verdade, se a gente for conversar, né, os amigos às vezes eles trocam isso, né, as suas relações familiares, o quanto a pessoa foi feliz ou triste numa determinada... Eu acho que o ser humano é muito interessante. E eu me interesso muito pelas histórias dos outros, assim como eu acho que a minha história pode ser interessante para alguém. Eu sou muito autobiográfica. Até o Modo Intuitivo é um livro autobiográfico. É isso que eu ia falar, até pelo próprio título, né? E quando eu fazia campanhas também, já fazia muitas campanhas autobiográficas, assim, campanhas de publicidade muito inspiradas no meu cotidiano mesmo. Sei lá, né? Coisa de adolescente frustrada. Ou não, né? Bom, e quem quiser, então, concorrer aí ao Moda Intuitiva, na verdade, vai participar de um concurso cultural no nosso site. É só acessar lá o redeminas.tv/palavra cruzada e responder lá de uma maneira bem criativa. Pode ser intuitiva também, não pode? Sim. Que peça não pode faltar dentro do seu guarda-roupa aí, no seu look diário. Participe. Vai ser bem interessante. Gente, foi um papo ótimo. Vocês gostaram? Amei. Ô, Cris, foi um prazer recebê-la aqui. Todo meu. Tá? Muito Gil, obrigada. muito obrigada. Volte sempre. Obrigado por receber também. Luciana, você também. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Você já foi entrevistada, hoje está sendo entrevistadora. Nossa, né, Luciana? Vai mudando. Muito obrigada. Lorena, você também volte mais vezes. Volto, sempre pode deixar. Tá Obrigada. Olha, muito obrigada então pela presença de todos e muito obrigada a você que nos acompanhou nesta noite, nesse bate-papo. Até mais.